sentiu o seu coração acelerado e a sua mente cheia de pensamentos? E o medo do que pode acontecer amanhã? Olá, Dai uma Voz, o canal que quer falar ao seu coração aquilo que Deus quer derramar sobre mim, sobre você. Sejam bem-vindos e hoje vamos falar sobre DH. Você sabe o que significa? Isso, ansiedade. Ansiedade é onde todos nós, quando colocamos uma preocupação, a gente carrega essa ansiedade diante de nós, porque a gente não sabe lidar com as situações. Então vamos aprender aqui com os rabinos como lidar com a ansiedade? Venha comigo. A palavra DH vem da raiz que significa preocupar-se com o que ainda não existe. Isso é ansiedade. Os rabinos dizem que ansiedade nasce quando o coração tenta viver no futuro antes da hora. Quem se entrega à preocupação antes da hora carrega um fardo que ainda não existe. Você tem carregado esse fardo sem ainda nem existir, por deixar que as suas emoções passem à frente daquilo que ainda nem existiu. Quando você deixa os seus pensamentos virem à frente, quando você deixa Yetzirah, também Yetzirah pode afetar isso na sua mente. E aí ele vai vir e vai trazer essa ansiedade. E eu tenho um vídeo falando sobre Yetzirah, que ele começa também com o pensamento. E aí vai o que? Trazer ansiedade para o seu coração. Vamos aprender mais como curar isso. E a gente tem isso na base da palavra de Deus, que é o que a gente precisa diariamente. E vamos falar sobre Bitahon. O remédio para a ansiedade tem um nome, e esse nome é em hebraico, Bitahon, que significa profunda confiança em Deus. Só que a gente não vai confiar assim do nada. Você consegue confiar numa pessoa que você acabou de conhecer? Não. Você construiu esse relacionamento. E assim, quando a gente precisa construir esse relacionamento com ele, porque é aí que ele vai dar mais confiança, uma confiança que você realmente vem com a cura dentro do seu coração, aonde você não vai deixar que a ansiedade bata no seu coração, na sua mente, que invada seus pensamentos. Enquanto emunar é acreditar que Deus existe. Bitahon é descansar que Ele de fato cuida de mim e de você também. Mas o que realmente é descansar? Você tem que aprender a descansar. Como eu faço para descansar? Minha mente está com tantos pensamentos, tantas preocupações. É você orar. E você orar com Ele e falar: Senhor, eu entrego essa ansiedade para Ti. Só que muitas vezes a gente ainda continua deixando se alimentar por isso. E aí você tem que dizer: eu repreendo em nome de Jesus. Começa a batalhar, porque às vezes é uma guerra espiritual que a gente precisa vencer. Não é somente eu entrego, não. É você lutar também. Muitas vezes você vai ter que lutar essas guerras. Uma palavra para o seu coração que diz bem assim: quem confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Um monte fala sobre rocha. Quem é a nossa rocha? Jesus. Então é nele que temos que estar firme, na palavra dele, para que quando vir essas situações eu não vou me abalar, porque eu estou firme nele, eu confio no que ele tem para fazer na minha vida. E muitas vezes eu já passei por muitos pensamentos, sabe, que não vai dar certo, será que eu vou continuar nisso, sabe, será que nada vai acontecer, sabe, a minha mente era bombardeada. Só que aí Deus começou a falar comigo, a me mostrar que Ele é meu Pai e que Ele cuida de mim. Então vença as suas lutas interior, coloque esse descansar, totalmente descansar, é descansar. E eu tenho para você dizer que é quando você entrega totalmente, é quando você separa algo, como o Shabat. A gente faz o Shabat é deixando o trabalho interno e não fazendo ele. E não se preocupando, aí tem que fazer isso, não, é deixando pra lá. E é isso que o Senhor quer fazer
dentro de mim e de você, descansar completamente. Eu gosto de trazer os ensinos dos rabinos porque eles são homens que eles estudam e eles aprendem como eles podem lidar com situações, e as dicas deles eu acho muito importante, então eu vou trazer aqui para vocês. Os rabinos, eles ensinam alguns instrumentos para curar a alma da ansiedade. Primeiro, conversar com Deus como um melhor amigo. Você tem conversado com Deus? Você tem colocado tudo diante dele? Você tem se preocupado com ele? Aí você diz, não tenho ouvido a voz de Deus? Eu falo, mas você não está criando um relacionamento. Não é somente falar, sabe? Falar. Não, é criar um relacionamento. E ele é constante. E ele não é assim, tem que ser construído. Perseverança, constância. Ser contínuo, constante e simultâneo. Você tem que ser sincera com Deus, porque você pode dizer que está sendo sincero, mas você não fala o que está dentro, no fundo do seu coração. E ele sabe, mas ele quer ouvir você, porque ele quer que você fale para fora, para que você comece o processo de cura. Estude a palavra de Deus, estude os salmos. Os salmos, eles são muito bons, porque ele fala sobre cura em todas as áreas da nossa vida, sabe? Tem essa constância de ler, de ouvir, de parar, de meditar e deixar que Deus cura, porque a palavra de Deus, ela é uma cura para mim e para você. Quando a mente se enche de luz, o medo não encontra espaço. 3. O Shabat interior. Parar, respirar, lembrar que Deus está no controle. Era isso que eu também fazia e faço. É lembrar que Deus está no controle. É lembrar que Deus cuida de mim. É lembrar que meu Pai tem o melhor para mim. Coloca isso na nossa mente. Meu Pai tem o melhor para mim. Meu Pai. E vai dando esses passos para que esse processo de cura venha rápido. Também pode recitar os salmos da confiança. Salmo 23. Ele não me faltará. Ele não me faltará. Você pode ter essa Bíblia que diz assim, nada me faltará. Mas no original significa, ele não me faltará. É dele que a gente precisa. O nosso corpo precisa dele, a nossa alma precisa dele, nosso espírito precisa dele. Então, é ele que não nos falta. Salmos 27. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Ele é a sua luz. Ele que pode te iluminar totalmente com a palavra. Salmo 121. Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Ele sempre, os seus olhos, eles estão olhando para você. Mas a gente só deixa se alimentar por outras coisas que são distrações e a gente não se alimenta da palavra. E aí que vem mais esses problemas que vai trazendo doenças para o seu corpo também. Quando você segura na mão de Deus, não há motivo para correr, porque Ele é como o Pai, Ele te segura firme, Ele traz a cura, Ele traz a força que você precisa todos os dias. Se você está enfrentando ansiedade, é nele que você vai ter que correr. Não tem para outra coisa fugir. Aquilo que você tem passado, dores, tristezas, preocupações. Sabe, quando a gente não conhece a Deus, a gente duvida dele. A gente não tem a imunar de saber que Deus existe. A gente não tem a bitarrom, porque a gente não colocou essa confiança de conhecê-lo, para que essa confiança possa ser gerada. Ele só vai ser gerado quando a gente se relacionar com ele. Quando a ansiedade tentar te dominar, respire fundo. Respira, corre para ele, lê a palavra, começa a ler todos os dias. Você vai ver o resultado se você correr todos os dias para ele. Você tem que ser perseverante e falar, Senhor, entrega a ansiedade. Eu tô com muita ansiedade, eu tô com muito, sabe? Você tem que clamar por ele, porque ele é a tua ajuda. Quando tá muito forte, ele é a tua ajuda. Vai fazendo, sem mesmo estando com aqueles sintomas dentro de você. E lembre-se do poder das palavras, que Deus está cuidando de tudo. Deus está no meu amanhã. Você tem que profetizar sobre a sua vida e você tem que acreditar, profetizar, declarar palavras de poder, declarar todos os dias. E deixe que ouvir louvor também, que ajuda muito. Muitas vezes o louvor já me ajudou, muitas vezes. Quando eu já estava com algumas situações
preocupações, medos, choros, eu ia também buscando louvor. Só que a gente precisa se alimentar diariamente, porque os problemas vão vir, mas é com Ele que a gente vence. Jesus, Ele veio para que o fardo fosse leve, mas a gente precisa entregar o fardo pesado. Você tem entregado o fardo pesado para Ele? De todo o seu coração você tem entregado? Então comece a entregar. Se essa mensagem falou o seu coração, deixa aqui nos comentários e escreva, profetize sobre a sua vida. Diga aqui nos comentários, eu escolho confiar. Beijos e até o próximo vídeo com mais temas onde Deus vai abrir a sua mente e o seu entendimento. Shalom!